Glória a Deus. Queria que você tomasse seu lugar nesse momento, amém? Continuando nesse mesmo espírito. Aleluia. Você pode estar tomando seu lugar. Queria que a mídia, antes de eu começar, abrisse para mim 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Se o louvor puder ficar aqui. Lá na igreja do Mudubi eu não tenho uma equipe de louvor, então vou aproveitar, tá? Cancela o fundo. Louvor. Amém? 1 Coríntios 14, 9. 14, 4, por favor. Amém? Quem é que está animado ainda para esse intenso? Tá muito fraco. As crianças que eu prego lá no Mudumbi, elas estão melhor que vocês. Quem é que está animado para esse intenso? Quero que todos leiam junto comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Antes de eu começar aqui a ministração, o Espírito Santo ele tem falado muito comigo sobre a oração em línguas. Amém? Uma das coisas interessantes que a palavra de Deus vai falar sobre a oração em línguas é que ela é uma oração que ela não é natural, mas ela é uma oração espiritual, onde o nosso ser carnal, onde a nossa mente natural não consegue entender aquilo que o Espírito de Deus intercede por nós. Amém? Quem ora em línguas especificamente não edifica a igreja, né? Mas edifica a si próprio. Eu quero trazer essa consciência para a igreja. E uma das coisas que eu mais tenho exercido nos últimos dias, que eu mais tenho vivido, é de fato viver essa oração em línguas todos os dias. Não somente na igreja. Oração em línguas não é somente quando tem alguém ungido como o pastor Gabriel tocando, né? Ou alguém como a Esté ministrando, como a pastora Miss ministrando, ou a minha linda esposa ministrando, né? Como nosso bispo Vanderlei também. Não é sobre ter alguém ungido aqui entregando algo poderoso, amém? Oração em línguas é algo que precisa fazer parte da nossa vida todos os dias, amém? Um dos hábitos que eu tenho feito assim, eu particularmente, para quem não sabe, eu me casei em 2024, né? Foi, 2024. Posso errar não, senão é Carol em casa. 2024 eu me casei. Minha vida ela mudou, se tornou muito mais ocupada do que era antes, né? Tenho uma esposa para cuidar, uma esposa para alimentar, né? Mas eu nunca deixei a ocupação ela estar à frente da minha vida espiritual, amém? Então até muitas das vezes eu estava ali andando de moto, indo buscar um aparelho ali na casa do cliente, e eu começava a orar em línguas. Deus, eu não consegui orar hoje de manhã, mas meu amigo, vamos aqui no Espírito. Eu comecei a falar em línguas, comecei a falar em línguas. Não tinha um objetivo de pregar, não tinha um objetivo ali de imediato de ter uma revelação, mas eu só queria que o Espírito de Deus intercedesse pelo meu espírito, amém? E eu tenho colhido muitos frutos disso. E eu tenho entendido que quando você fala em línguas, você muda algo dentro de você. Você pode dizer um glória a Deus? Então eu tenho experimentado, até ministrei falando um pouco sobre isso na intimidade, né, que eu tenho experimentado viver de fato o que essa palavra nos diz. Não é sobre o momento, não é sobre um arrepio. Se a palavra de Deus fala que orar em línguas edifica o teu espírito, mesmo que tua boca fique cansada, mesmo que tua garganta fique seca, mesmo que você não esteja sentindo nada, é pela fé que nós acreditamos que existe algo mudando dentro de nós, amém? Então antes de iniciar essa palavra, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu quero dizer para você que nós somos seres carnais. Independente do seu tempo de igreja, Efésios 2 vai dizer que nós já nascemos de Satanás. Romanos 3, 23 vai dizer que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Se nós não tivermos contato com o Senhor, se nós não edificarmos nós mesmos, as coisas elas não vão melhorar. Então aqui tem muitas distrações, muitas coisas, mas eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Você não olhe para ninguém que está ao seu lado. Eu quero que você que fala em línguas, pela fé, se você quiser gritar, falar baixinho, eu não me importo com isso, mas pela fé, eu quero que você comece a orar em línguas. Você que não ora em línguas, também não quero que você fique perdido aqui. Ore exaltando o nome de Deus e ao mesmo tempo ore para que Deus dê essa dádiva de falar em línguas, porque isso é um dom que não é somente para uma pessoa, mas é para toda a igreja. Deus, Ele liberou sobre nós o orar em línguas
a edificação do nosso próprio corpo, a edificação do nosso espírito para toda a igreja. Então nesse momento eu quero que você esqueça tudo que é natural, esqueça todas as distrações, comece a edificar o teu espírito para aquilo que Deus ainda vai fazer. Edifica o teu espírito, edifica o teu espírito, edifica o teu espírito. Deus está mudando algo em você. Deus está mudando algo em você. Novos céus e nova terra, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Novos céus e nova terra, estabeleça o teu reino. O espírito de profecia está rondando sobre a nossa igreja. Existe algo muito profético no intenso. O intenso sempre foi a palavra rema da nossa rede de jovens, a palavra rema dos jovens da nossa igreja. Edifica o teu espírito para aquilo que Deus ele vai fazer aqui agora, para aquilo que Deus já está fazendo, para aquilo que Deus vai continuar fazendo. Não se distraia, não se distraia. Ora em línguas, exalta o nome do Senhor. Não dependa de louvores, não dependa de pessoas, não dependa de situações. O Espírito Santo ele está movendo, ele está movendo, ele está movendo, ele está mudando algo. Com fogo. Ele está Me mudando batiza algo. com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O Senhor ele está mudando algo dentro de você. Continue orando em línguas. O Senhor ele está mudando algo em você. O Senhor ele está mudando algo em você. Continue orando, continue orando. Vem, Espírito de Deus. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado nesse momento. Vamos transbordar pela autoridade do nome de Jesus. Você é canal de Deus, amém? Paulo ele vai dizer para Timóteo que quando nós impusemos as nossas mãos, existe um poder que está sendo liberado. Nós não vivemos algo mediante aquilo que nós achamos, mas vivemos algo mediante aquilo que Deus colocou sobre a tua palavra. Existe poder sendo liberado sobre as suas mãos. Ela baixou e ela existe poder sobre as suas mãos. Existe um poder sendo liberado. Existe um poder sendo liberado. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Repita comigo com autoridade, amém? A Esther acabou de ministrar sobre a autoridade.
Vamos repetir junto comigo com a autoridade. Repita comigo: Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. Eis-nos aqui. Derrama fogo, derrama poder, derrama unção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem alto para o Senhor. Me batiza com fogo, Espírito de Deus. Nos prepara, Deus. Prepara o nosso espírito. Prepara o nosso espírito para aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nos prepara para essa ministração. Em nome de Jesus. Você pode dizer um glória a Deus? Queria que a mídia junto comigo abrisse em Josué 17, 18. Vocês podem ficar comigo? Senhor. Vou usar vocês, porque lá no Mudumbi sou só eu, né? Então eu quero utilizar vocês, mas Deus está mandando trabalhadores, amém? Josué 17, 18. Por favor, abra para mim. Mas a montanha será tua, ainda que seja bosque, tu a desbravarás e será a sua saída, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e ainda que sejam fortes. Amém? Vamos para a palavra? Vamos agora libertar nossa mente, né? Não sei se vocês, para quem ainda não acordou para o Intenso, né? Nosso Intenso ele tem sido movido por esse versículo, né? De Josué 17, 18. Em nome de Jesus, se você não percebeu isso ainda, você ainda não acordou, então acorda, amém? Especificamente eu fiquei com a parte do versículo onde fala sobre expulsar os cananeus, né? Especificamente esse trecho, né? E para quem não sabe, eu me chamo João Vitor, né? Sou pastor, né? Sou casado com essa mulher linda, maravilhosa, pastora Gabriela. Me casei cedo e eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, viu? Então, homens, mulheres, esperem em Deus, que foi difícil esperar, né, amor? A gente esperou, a gente está vendo a bênção de Deus. Amém? Obrigado, viu? Amém. Dentro disso, eu queria falar um pouco com vocês também acerca de autoridade, né? Embora a Esté já deu uma aula aqui para nós sobre a autoridade, né? Eu quero dar um pouco de continuidade, um pouco em relação a isso. Mas eu queria primeiro localizar você e explicar o contexto do nosso texto que nós estamos lendo. Amém? Eu gosto de falar que quando nós tiramos pretextos de textos, né? A gente acaba tendo um falso entendimento contextual daquilo que Deus está fazendo, consequentemente,
Hoje em dia muitas pessoas elas tiram trechos, não entendem o contexto e deixam de viver um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor, amém? Então seja sempre uma pessoa que venha entender o contexto daquilo que está sendo dito. Como eu estava falando, né? Depois que eu fui ungido a pastor especificamente, eu não vou dizer que eu comecei a levar a sério, porque eu sempre levei a sério, né? Mas especificamente eu senti um peso um pouco mais da responsabilidade acerca da palavra, né? E Deus, assim, eu não vou mentir para vocês, eu comecei a estudar a palavra porque eu falei assim, eu como pastor, é minha obrigação entender o contexto todo da Bíblia, né? Mas o Senhor, Ele tem transformado o meu interior todos os dias, né? Todos os dias, quando nós lemos a palavra, o Senhor, Ele transforma o nosso interior, amém? Então quero ler o contexto geral do capítulo com você, né? Não vamos ler do início, porque eu tenho pouco tempo e a minha palavra é muito breve com você, então eu vou explicar para você. Lá em Josué 17, ele vai falar especificamente sobre a herança da tribo de Manassés, uma tribo das tribos de José, né? Uma das coisas que estava acontecendo, para você que não entende do livro de Josué, Josué ele assumiu a liderança do povo israelita logo após Moisés, né? Lembrando, Moisés ele não conseguiu entrar na terra prometida, já Josué conseguiu. Só que Josué ele teve o trabalho de conquistar, né? E também de espalhar de uma maneira coerente para todas as tribos, para não ocorrer bagunça, né? E uma das coisas que estava acontecendo nesse capítulo aqui específico é que Josué estava entregando territórios específicos para cada tribo. E especificamente a tribo de Manassés, que é aquilo que nós estamos lendo agora, eles chegaram para Josué e falaram: Josué, o canto que a gente está é muito pequeno, ele não comporta todos nós, né? E uma das coisas que Josué ele fala, né? A gente até começou ministrando isso, a bispo começou ministrando, né? Sobre de ir lá desmatar a floresta e com esforço, né? Falou para a gente desbravar com fé, né? A gente falou muito sobre fé na sessão passada. E especificamente eu fiquei responsável para falar sobre expulsar. Amém? Expulsar. O expulsar, ele está no sentido totalmente literal aqui do texto. Ele fala sobre você tomar posse daquilo que Deus prometeu. Quando ele, nesse sentido que está falando sobre o expulsar aqui, ele está falando sobre nós tomarmos posse de um território que é nosso, não um território que é de outra pessoa, mas um território que já foi prometido pelo próprio Deus. Então nosso trabalho era chegar lá e expulsar os cananeus que estavam naquele ambiente. E trazendo num sentido histórico e teológico, os cananeus eles representavam muito além de um povo. Se a gente olha o contexto ali do que os cananeus estavam fazendo, os cananeus eles representavam muita idolatria, eles impediam Israel de viver a santidade plena em Deus, amém? Olha aqui para mim, acho que você não entendeu isso. Pastor Gabriel, cadê você com a sua guitarra? Estou sentindo falta. Vou usar, né? A gente está aqui para usar, né? Vou usufruir. Não, mas o que eu estou falando aqui para você é o seguinte. Eu acho que você ainda não entendeu um pouco sobre isso, mas os cananeus, eles não representavam apenas um povo. Eles representavam o pecado e impedia Israel de viver a integridade da santidade de Deus naquele lugar. E quando aqui está falando sobre expulsar os cananeus, né? A palavra do hebraico significa torish, né? Que significa herdar ou possuir, que vem de desalojar, né? E assim, eu queria ministrar sobre 2 pontos com vocês, amém? Tem alguém comigo? Vocês entenderam o sentido histórico, sentido teológico ali do capítulo 17? Josué ele foi, conquistou a terra. Quando ele foi conquistar a terra, ele teve ali que conquistar também Jericó. A gente vê ali pelo capítulo 6, 7. Depois mais para frente ele conquistou tudo, então ele tem que começar a distribuir para as tribos. Um povo reclamou porque eles eram numerosos demais, e Josué falou: meu amigo, vocês são tão numerosos, vão lá. Agora é o seguinte, tem floresta, desmata tudo, tira tudo, limpa tudo, né? Depois de limpar tudo, também expulse os inimigos que habitam naquele lugar. Amém? Então, antes de eu falar um pouco com vocês acerca sobre autoridade especificamente, sobre a nossa capacidade de expulsar um inimigo, eu quero falar algo que o Senhor administrou muito no meu coração, amém? Eu queria, se você tiver a Bíblia, abra comigo em 2 Crônicas capítulo 7,
versículo 14. Quem aqui está em espírito ainda, amém? 2 Crônicas 7,14. Famoso versículo, viu? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amém? Quando aqui nesse livro de 2 Crônicas, quando o autor está falando sobre sarar a terra, eu particularmente já vi muita gente pegando esse versículo e tirando ele um pouco do contexto, dizendo que o sarar a terra está relacionado a Deus, sarar a humanidade. Mas quando você olha para os capítulos anteriores de 2 Crônicas capítulo 7, você se depara com Israel totalmente vivendo um nível gigante de escassez, de seca. A terra de Israel, ela estava devastada, né? E uma das coisas interessantes que Deus ele falou o quê? Se o meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Quando Deus ele está falando nesse versículo, ele não está falando no sentido de terra, de cosmos. Cosmos, para quem não sabe, no sentido todos. Eu, Yuri, Carol, Karen. Não, ele está falando sobre a terra de maneira literal. Então nesse momento, o que Deus está falando aqui? Que o pecado do povo estava afetando o funcionamento da terra. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que o pecado em conjunto de todas as pessoas estavam afetando a maneira que a terra estava sendo, se ela produzia, se ela não produzia. Como eu disse para vocês, elas estavam vendo uma grande seca. O Espírito Santo ele ministrou muito no meu coração acerca sobre que o nosso pecado ele não somente nos afeta, amém? Olha aqui para mim, seu pecado ele te afeta se você não se arrepender dele. Provérbios 28:13 vai dizer, né, que aquele que não confessa seu pecado não prospera, mas aquele que confessa seu pecado alcança misericórdia. Então assim, um dos pontos que eu quero trazer aqui para nós, que por muitas das vezes nós olhamos para uma vida com Deus de uma maneira muito individual. Quando nós entendemos que nosso Deus é um Deus geracional, né? Nosso Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus que fala sobre o meu pai, sobre o meu avô, sobre o meu bisavô. Ele é um Deus que se preocupa de uma maneira total. Ou seja, o meu pecado especificamente, ele não afeta somente o meu eu interior, mas ele afeta a terra que eu estou. Você entendeu isso? Amém? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu me converti aqui no Monte quando eu tinha 16 anos de idade. Digam glória a Deus. Hoje eu sou pastor, né? Nunca me imaginei estar aqui no púlpito pregando. Fiz muita coisa errada, né? E uma das coisas que eu experimentei de Deus foi eu ver como Deus ele sarou a minha terra, da minha casa, quando eu me converti. A minha mãe ela ainda não é crente, eu estou orando muito por ela. Mas nos últimos dias, e não somente nos últimos dias, mas também na época que eu me converti, eu percebo que a maneira como minha mãe vê Deus mudou totalmente. Eu vejo que a maneira como a minha casa ela era habituada a fazer, ela não é mais habituada pelo simples fato do filho ter se convertido. E assim, eu particularmente, como eu disse para vocês, eu falava muito palavrão, eu bebia muito. Para quem não sabe, eu era usuário de maconha, fumava maconha todo santo dia. Só não fumava mais porque eu tinha que treinar vôlei, né? Aí, para quem não sabe, eu era atleta, né? E eu me lembro especificamente quando eu me converti, eu deixei de praticar as coisas que me levavam dentro dos maus caminhos. E eu percebi Deus ele sarando a minha casa de muitos fatores assim. Minha casa era um local onde havia palavrão. A minha casa era um local onde, por muitas das vezes, passou por muita escassez, né? Minha mãe tem um excelente emprego, mas por muitas das vezes a escassez nos alcançou.
E eu não me lembro especificamente, antes de eu me converter, de eu viver uma época de extrema bonança, assim, sempre teve uma dificuldade, né? E eu percebi que ao eu me converter, Deus, Ele não somente me prosperou, mas Ele prosperou a minha casa e a minha família, amém? Uma coisa que eu quero falar para você, que quando nós somos habitação de pecado, nós não somente estamos ferindo o nosso eu, mas nós estamos ferindo a terra que nós estamos, amém? Você pode dizer um glória a Deus? Eu queria ler com você Lucas 19, Lucas 19, versículo 41 a 44. Vai dizer o seguinte: e quando ia chegando, Lucas 19, versículo 41. Isso. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que pertence à tua paz, pois virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conhecestes o tempo da tua visitação. Olha aqui para mim, o contexto desse texto, para você que não conhece, Jesus ele está falando sobre Jerusalém, e ele está falando como dói no coração dele Jerusalém. Quando ele fala Jerusalém, ele está falando no sentido de todas as pessoas que habitam em Jerusalém não conseguirem reconhecer a visitação de Deus naquele momento, não reconhecer que Jesus de fato ele era o Messias. E ele começa naquele momento, ele fala o seguinte: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que pertence à tua paz. Quando esse texto ele está falando sobre a tua paz, ele está falando o seguinte: Jerusalém, vocês poderiam ter evitado que Jerusalém se destruísse, porém vocês me rejeitaram e vocês pecaram. Por conta disso, o templo e Jerusalém será destruído. O que eu quero dizer para você, eu gostei muito da ministração da Esther, que ela mencionou, eu gostei da frase da Beta. Como é a frase da Beta que você falou? Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Quando ela falou isso, assim, eu despertou assim, um entendimento sobre esse ponto que eu estava falando. Porque a partir do momento que você conhece ao Senhor, você não se tornou apenas responsável pela sua própria vida. Como é que é teu nome? Ismael. Mas você se tornou responsável pelo teu território, no lugar onde você está, nas pessoas que estão em sua volta, na sua cidade, no seu bairro. Ou seja, a tua santidade, ela pode afetar de maneira positiva ou de maneira negativa o lugar onde você está. Amém? Isso afeta a sua casa, isso afeta a sua família, isso afeta o local onde você está presente, né? Eu saí de casa, né? Saí de casa, fui morar com a minha esposa, né? 2 meses depois, vai ser engraçado isso que eu vou falar. Eu tinha falado pra minha mãe que eu ia virar pastor, mas ela não. Eu falei pra ela, não sei se ela levou a sério, né? Aí eu, beleza, tipo, casei. Depois que eu casei, eu virei pastor. Aí no dia das mães, eu lembro que eu falei pra minha mãe: minha mãe falou assim: ei, tu falou que ia ser pastor, tu virou mesmo? Era brincadeira? Não, mãe, eu sou pastor, tô pastoreando uma igreja e tudo. Eu te falei naquele dia. Ela olhou assim, parou. Caraca, o meu filho se tornou pastor. Aí ela olhou, continuou falando ali comigo, com a minha esposa. Quando ela chegou em casa, ela mandou um áudio pra mim. E ela falou assim: meu filho, estou muito feliz pelo caminho que você seguiu, pelo caminho que você se tornou. Eu como mãe, eu não acompanhei no sentido de estar com você dentro da igreja, porque você sabe a dificuldade que eu tenho do meu trabalho e tudo, dando aquelas desculpas. Mas eu nunca vou me esquecer, minha mãe ela falou assim pra mim: eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas nos últimos dias assim, eu tenho sentido uma vontade de me aproximar muito forte de Deus, sabe? Eu tenho sentido uma vontade muito forte de voltar e ir para a igreja. Minha mãe era da igreja batista, né? Presbiteriana, calvinista, né? Aí minha mãe, eu estou sentindo vontade de voltar para a igreja e tudo. Eu não sei se eu quero ir para a igreja que você tá e tudo, mas eu estou pretendendo ir para uma igreja aqui perto, alguma coisa. Mas eu tenho sentido uma vontade de me aproximar do Senhor. A palavra de Deus se cumprindo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar
se humilhar, se entregar, ele vai se arrepender, do céu se ouvirá, né? Bota para mim 2 Crônicas 7,14, misericórdia. Vamos ler junto comigo, amém? 2 Crônicas 7,14. Vamos decorar, não sei decorado não, mas é o seu contexto. Vamos junto comigo. Se o meu povo... Eita, não. A gente é alinhado, né? A gente é igreja. Vamos todo mundo junto? Vamos lá, no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, à medida que você não é habitação de pecado, a sua terra ela se sara. Eu gosto de tem um relato de um avamento de Gales, que vai falar que as pessoas elas buscaram tanto ao Senhor naquele dia, o nível de conversão entrou tanto naquele lugar, entrou tanto naquela cidade, que a palavra ela vai dizer, o relato histórico do avamento, ele vai dizer que os bares fecharam, que os policiais não estavam trabalhando, que as taxas de homicídio diminuíram de uma maneira extraordinária. Então assim, o que eu quero dizer para você, existe uma unção que Deus está derramando sobre você e sobre a sua vida hoje. Eu quero que você entenda sobre isso. O evangelho é muito sério, né? A gente até falou algo muito legal. O evangelho é muito sério, né? Nós devemos ao mundo, né? Como é a frase? Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Misericórdia, hoje meu TDAH, eu não tenho TDAH não, né, bispo? Amém? Eu não, né? Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Então, coloca a mão no seu coração nesse momento. Feche seus olhos. Vamos fazer um exercício profético. Eu quero que você comece a imaginar agora o bairro, a cidade que você vive, o local que você vive. Eu quero que você, com esse exercício profético, eu quero que você comece a refletir, eu quero que você comece a pensar. Esse lugar, ele precisa que a terra seja sarada. As pessoas, elas precisam conhecer o Senhor. As pessoas que são miseráveis, elas precisam prosperar. As pessoas que são órfãos, elas precisam conhecer a paternidade do Senhor. E o meu nível de pecado, ele vai afetar a terra. Amém? Quero que você imagine o lugar, se possível fala para Deus a sua cidade, o seu bairro, o local onde você está, a sua família. Amém? Olha aqui para mim. O pecado ele afeta a promessa que Deus tem para nós. Amém? Não adianta nós queremos viver a promessa quando nós somos habitação de pecado. O primeiro passo para você conseguir expulsar os inimigos da sua terra, expulsar os demônios do seu lar, expulsar o demônio sobre a mente dos seus irmãos, da sua família, você precisa ter esse entendimento. Caraca, será que eu sou habitação de pecado? Qual é o meu nível de pecado? O que eu tenho que me arrepender? O que eu tenho que pedir perdão? O que eu tenho que mudar? Né? Amém? Então o primeiro ponto é esse, né? Para nós conquistarmos a promessa, para nós conseguirmos expulsar os inimigos, nós primeiro precisamos nos arrepender. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? O arrependimento ele é a chave de tudo. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a autoridade. Amém? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, né? A gente já deu uma aula aqui pra gente de autoridade, né? Mas antes mesmo de nós queremos exercer a autoridade, nós precisamos olhar para nós mesmos e vermos se nós somos habitação de pecado, se em nós habita o Espírito ou se habita o pecado. Então, na medida que eu estou pregando, eu quero que você comece a fazer um jogo de autoanálise sobre a sua própria vida. O que eu tenho pecado, o que eu tenho feito, o que tem desagradado ao Senhor. Nos últimos dias eu estava entendendo que mentira é muito além sobre você não dizer a verdade, mas mentira também está relacionado, estava estudando sobre falácia, né? Falácia, para quem não sabe, é você dizer a verdade fora do contexto.
né, que se torna mentira, que é exatamente aquilo que Satanás ele fez, né? Você vê que Satanás ele estava no deserto, ele chega para tentar Jesus e ele não fala especificamente mentiras, né? Ele fala, você chega lá, você vê assim, ó, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Porque você tem autoridade para isso, né? Então você vê que ele não está mentindo. Se Jesus quisesse, ele podia transformar aquela pedra em pão. Ele não disse nenhuma mentira, mas ele disse uma verdade fora do contexto daquilo que Jesus estava vivendo. Então uma das coisas que eu estava analisando sobre a minha vida esses dias, caraca, macho, não adianta só falar a verdade, eu tenho que falar a verdade dentro do contexto. Exemplo, estou no mercado, isso é para trazer libertação, amém? Vou dar um exemplo, eu estava indo cortar o cabelo com o meu barbeiro Varley. Dê uma salva de palmas para o Varley. Ele consegue deixar o pessoal, homens precários bonitos, né? Amém? Eu estava indo cortar meu cabelo com o Varley, eu mandei mensagem: Varley, estou precisando cortar cabelo. Aí ele já estava fechando, ele: pastor, eu vou cortar só porque é o senhor. Onde é que o senhor está? O senhor está vindo? Aí eu ia falar assim: não, mas eu estou subindo na moto. Na minha cabeça, não, eu vou falar para ele que eu estou subindo na moto, já estou indo para lá. Sendo que eu estava no mercado comprando comida lá para casa, né? E é perto, né? Mas teoricamente daqui uns 10 minutinhos eu estaria lá. Eu peguei o telefone e eu falei assim: Aí eu mandei mensagem para ele: Valeu, eu estou no mercado ainda, mano, me perdoa. Eu vou chegar em casa, vou colocar a comida aí, eu vou sair, mas eu acho que eu termino tudo em uns 15 minutos. Mas antes disso, eu queria falar uma verdade sem contexto. Para muitos podem soar uma besteira, mas aí é uma porta que Satanás ele entra na tua vida. Efésios 4:27, abre para mim por gentileza, mídia. Efésios 4:27, eu quero trazer dois contextos de Efésios 4:27 para eu dar continuidade. Vou correr. Efésios 4:27, repita junto comigo. Não gostei dessa versão não, ó. Bota NVT. Para ver se muda esse nem. Show. Vale, meu Deus. Deixa eu ler aqui na minha mesmo. Repite comigo: não deem lugar ao diabo. Quando fala sobre você não dar lugar ao diabo, eu quero trazer em dois contextos. Primeiramente, no contexto de pecado pessoal, tanto no contexto geográfico. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, mas o primeiro ponto que eu quero trazer para você: você não vai conseguir exercer a autoridade se você for habitação de pecado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, baterista. Amém, em nome de Jesus. Nós não conseguimos expulsar os nossos inimigos se nós formos habitação de pecado. Amém? Então olha aqui para mim, deixou de ser besteira, o jogo não é mais esse. O jogo não é mais, ai, não tem problema eu falar isso, não tem problema eu dizer essa mentirinha, é só eu pedir perdão depois, não tem problema eu pecar aqui, não tem problema eu sair sozinho com tal mulher aqui, não tem problema eu fazer isso, meu irmão. O que está em jogo é a tua salvação e o teu território. Meninos da Rosalina, vocês querem arriscar uma geração inteira que Deus está entregando na mão de vocês por conta de pecado? Jamais. Não é não? Valeu, qual foi a alegria de ver o Mike se convertendo, seus amigos se convertendo? Não foi boa? Não foi maravilhosa? Não valeu a pena? Então antes de nós pensarmos em expulsar qualquer inimigo, nós precisamos refletir quais são os tipos de pecado que tem no nosso coração, amém? Não estou falando sobre tempo de igreja, e nós entendemos que pecado ele é muito além de você pecar deliberadamente, mas está voltado ao seu coração, a maneira como você pensa, a maneira como você age. Tá, tu pode não ser pornográfico, mas a tua mente é pornográfica. O que tu vai fazer em relação a isso? Cara, tu pode não falar uma mentira, mas você fala uma falácia. Sinto muito, mas se você habitar pecado em você, não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida, porque Deus não habita no meio de pecado. Em Tiago vai falar que da mesma fonte não tem como jogar água limpa e água suja, não tem como. Amém? Então eu quero que você comece a refletir sobre isso. Quero que você comece a refletir sobre isso.
Não é sobre sua posição ministerial, não é sobre aquilo que você exerce dentro da igreja, é sobre o teu coração, meu irmão. E não pede para expulsar demônio em pecado, não, pelo amor de Deus. Para não levar um murro desse demônio. Amém? Glória a Deus. Ficou claro sobre isso essa noite? Quero que você estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero orar pela tua igreja em cima desse ponto, Espírito Santo. A tua palavra vai dizer lá em Apocalipse sobre 7 igrejas, Deus. Quando o Senhor vê sobre as 7 igrejas, quando o Senhor ministra sobre as 7 igrejas, o Senhor está ministrando sobre igrejas que têm muito a dizer, coisas boas, mas coisas pequenas aos olhos dos humanos, pequenos detalhes nós vemos que pode ferir a nossa coroa. Deus, eu declaro em nome de Jesus que nós não vamos ser a igreja de Éfeso. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ser a igreja de Filadélfia, Espírito Santo. Uma igreja que é santa, uma igreja onde só o pastor, só o bispo, só o líder, só o pessoal do louvor, não só são eles que são santos, mas é toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Está errado, confessa. Não permaneça da mesma maneira que você está. Amém? Agora falando sobre a autoridade, como a Esté ministrou, Mateus 28, Jesus ele vai dizer que foi dada a autoridade para ele nos céus e na terra. Uma das coisas que eu quero ministrar sobre a autoridade para vocês é que a autoridade espiritual, ela não é relacionada a você exercer ela porque você conquistou aquilo, né? Não é por meio do seu esforço, porque é algo que é vindo de Deus. Tanto que eu vou ler um versículo para vocês agora, né? Lucas 9:1. Abra para mim, por gentileza, Lucas 9:1. Eu não sei qual versão eu tô, tá? Mas vamos lendo junto aí. Não, vou lendo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder. Repita comigo: poder. Autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês sabem que Jesus exerceu o ministério dele em 3 anos, né? Então em 3 anos ele simplesmente montou uma equipe de pescadores que no contexto de Israel na época, são pessoas que não são muito letradas, são pessoas que não são os prodígios do momento. Ele reúne esses homens, ele torna esses homens em grandes homens de Deus que viraram o mundo de cabeça para baixo. Olha aqui para mim, sabe essa frase de Jesus? Ele está falando o seguinte: ele reuniu eles e Jesus falou o que? Deu-lhes, repita comigo, poder e autoridade para expulsar. Pausa aqui comigo. Quando Jesus ele disse isso, historicamente, teologicamente, Jesus ele estava exercendo o ministério dele cerca de 1 ano e meio. Os discípulos eles não tinham 10 anos de igreja, evangelista Thalita. Eles não tinham 20 anos de igreja, Júlia. Eles tinham 1 ano e meio de igreja. E eles se tornaram as pessoas que carregaram a autoridade de Jesus. Isso não está relacionado à conquista, não está relacionado a esforço. Até deixando bem claro para você, sabe aquele texto bíblico que os discípulos não conseguem expulsar o demônio? E Jesus fala o seguinte: para você expulsar esse demônio, vocês têm que jejuar e orar. O contexto grego dessa palavra vem de casta. Casta significa incredulidade, falta de fé. Não é quanto mais eu jejuar, mais autoridade eu tenho. Jejum não te dá mais autoridade, não te dá mais fé. Eu não quero menosprezar o jejum, amém? Jejum ele mata a sua carne para você fortalecer o teu espírito, para você priorizar o teu espírito, para aí que faça a sua fé fluir de uma maneira melhor, para aí que faça a sua autoridade fluir de uma maneira melhor. Mas o jejum especificamente, ele não te dá mais autoridade, porque a autoridade ela é vinda de Deus. Não tem como ser humano nenhum conquistar. É vinda do Senhor, amém? Então é como eu disse para vocês, 1 ano e meio de ministério. Não foi muito tempo, meu irmão. E foi dado, Jesus falou: nesse momento agora, não é só eu que tenho poder para curar e para expulsar demônios. Eu dou isso para vocês agora. Repita comigo: agora. Repita com mais força: agora. Repita com mais força: agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é agora.
Então não é sobre você ter autoridade só daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. É agora, nesse intenso, nesse lugar, nessa sessão. Deus está entregando a autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém, amém. Eu vou correr. Vocês entenderam sobre a autoridade? Então, deixa eu contar uma história para vocês. Eu passei por uma experiência de pastor interessante. Nunca tinha passado, só ouvi história. Teve uma pessoa que me ligou e me chamou para eu expulsar um demônio. Pastor, tem um demônio aqui, eu tô me explicou lá a situação toda. Aí eu tava viajando. Aí eu falei assim, caraca, meu primeiro desafio ministerial como pastor. Eu vivi escutando a bispa e o bispo saindo de madrugada para expulsar demônio na casa do povo. Indo lá, eu perdi minha primeira oportunidade de ir na casa de alguém. Eu queimando para exercer esse ministério que Deus entregou sobre a minha vida. Mas naquele momento o Espírito Santo, ele ministrou isso muito forte no meu coração, sobre a autoridade. Foi a primeira vez que eu olhei esse texto assim com clareza. E eu falei assim para essa pessoa, cara, tu tá bem com Deus? Tô. Tem algum pecado para confessar? Tô aqui para te julgar não, tô aqui para te ajudar. Não, tenho não, tô bem com Deus. Eu tô, para ser sincero, pastor, tô no meu melhor momento. Eu tô pregando, tô lendo a Bíblia como nunca, tô orando, tá com fé, tô. Semana passada, tal pessoa da minha família não tinha dinheiro e eu orei para pagar a dívida e a dívida foi paga. Eu tô vivendo coisas extraordinárias. Que coisa maravilhosa. Pois deixa eu ler um texto com você. Lucas 9:1, abre aí. Ele abriu. Aí vai dizer isso, né? Eita, cadê? Anjo da mídia, me ajude. Vou usar a mídia também, que eu não tenho. Deus vai fluir as coisas lá no mundo bem, amém? Então vou usufruir o que tem aqui. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar. Eu virei para ele e falei o seguinte, meu irmão, é o seguinte, não vou mentir, eu queria muito ir, porque é uma experiência ministerial na minha vida, né? Mas assim, quero te dizer uma coisa, Deus já te deu autoridade, Ele está te dando agora. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, meu amigo. Você é habitação de pecado? Não. Você entende que Jesus, Ele é seu Salvador? Entendo. Você entende aquele texto que o gadareno chega endemoniado por uma legião que não tinha 1, 3, 4, Wesley, tinha milhões. Esses milhões, eles chegaram diante do Jesus, que é o Deus que eu sirvo, o Deus que habita no meu coração. Ele falou o quê? Me dá permissão para ir para os porcos. Eu falei assim, meu amigo, a autoridade não é sobre o quanto que não é sobre o quanto você jejuou, não é sobre o tanto que, não é sobre o tempo que você tem de igreja. A autoridade não está relacionada somente à minha própria vida, a eu ser o pastor, porque eu sou pastor, né? Não quero desmerecer também o tempo que a pessoa tem, né? Até porque a autoridade, ela está muito ligada à fé também, né? E assim, é claro que o tempo, ele aumenta a nossa fé. Então, consequentemente, é claro que um pastor de 10, 20 anos, ele vai ter mais fé do que você que tem 1 ano. Mas não quer dizer que é só ele que consegue expulsar. Você também consegue. Aí ele, pastor, o que é que eu faço? Coloca a mão sobre a cabeça e fala o seguinte, pela autoridade do nome de Jesus, que aí o demônio já vai entender que não é sobre você. Pela autoridade do nome de Jesus, saia agora. E se não sair, meu amigo, não tem essa de não sair. Não é pela tua autoridade. Se fosse pela sua própria autoridade, não ia sair mesmo. Coloca a mão e fala, é pela autoridade do nome que está acima sobre todo nome. O nome que vai vir, vai estabelecer novos céus e nova terra. O mesmo homem, o mesmo Deus que veio a essa terra, é sobre ele, é sobre o que ele fez. A autoridade está nele, então coloca a mão sobre ele e fala, sai em nome de Jesus. E essa pessoa teve a primeira experiência sobre expulsar um demônio. 1 ano de igreja. Vocês entenderam isso? Acho que vocês não pegaram. Amém? Vocês não pegaram, vocês não estão com fé o suficiente ainda. Vamos lá, vamos junto comigo. Varley, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, é agora, é esse momento que o Senhor está entregando a autoridade sobre as tuas mãos. Amém? Você entendeu sobre isso? Então,
Não vou falar para tu parar de ligar para o seu pastor, nem parar de ligar para a equipe de intercessão. Não estou falando isso, tá? Mas eu quero te incentivar que você é discípulo de Jesus, cara. A autoridade não está só sobre pessoas específicas, não, está sobre a tua vida. Amém? Tem demônio que é só tu que vai expulsar, não é teu pastor que vai expulsar, não, Ismael. Tem demônio que é só tu que vai expulsar, Ludovico. Ludovico é lá do Mudumbi, amém? Carinho enorme por ele lá da nossa igreja, amém? Foi ganho recentemente no nosso encontro. Você entendeu, Ludovico? Carinho, tem demônios que não é a pastora mesmo que vai expulsar, é você. É você que vai ter que falar em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha escola, sai da minha família. É você que tem que dizer, amém? Mas é claro que isso é acompanhado de santidade antes disso, amém? A autoridade, ela vem do relacionamento com Cristo. Repita comigo. A autoridade, ela vem de um relacionamento com Cristo. Lembrando, só para contextualizar, para tu não dizer que o pastor João está pregando heresia. Eu não falei que você não tem que jejuar, que você não tem que fazer as coisas. Jejuar, orar, fazer tudo certinho é um alimento que vai te fazer ter mais fé, que vai consequentemente entender quem Jesus é. Entendendo quem Jesus é, você vai ter autoridade. Você está entendendo? Não estou falando para você deixar de fazer essas coisas, mas eu estou falando que não é pela força do seu próprio braço. Amém? Deixando bem claro, contextualizando para vocês. A autoridade vem do relacionamento com Cristo. A autoridade espiritual, ela está ligada ao conhecimento, intimidade e submissão a Jesus, não à força de vontade humana. Abre comigo em João 12. João 14, versículo 12. Desculpa, Rebeca. É a Rebeca ou o Gustavo? É alguém da minha família. Tenho família, viu, gente? Agora casei, tu tem outras pessoas da sua família também quando você casa, né? João 14, 12. Em verdade lhes digo. Todo mundo está me acompanhando? Cuidado. Em verdade, senão tu vai perder. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, repita comigo, em verdade lhes digo, aquele que crê em mim, não está falando sobre tempo, não está falando sobre o quanto você sabe, não, está falando sobre aquele que crê. Eu lembrando, não estou falando isso para dizer que você tem que ser negligente com a palavra, que você não tem que permanecer. Eu estou falando que é necessário que a igreja desperte hoje, num sentido cosmos, no sentido todos, que todos nós carregamos isso, amém? Amém? Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Aí vem a posição maior, amém? Digo glória a Deus. Fará, cadê? Fará coisas ainda maiores. Repita comigo, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então ele está dizendo o seguinte, Jesus aqui, olha, agora é com vocês. Lembrando, ele não está falando, ei presbíteros, ei evangelistas, ei cargo grande da igreja. Não, ele está falando, agora é com vocês, todos vocês, discípulos de Jesus. Agora é com vocês. Eu estou subindo, mas agora eu vou manifestar através da autoridade que tem em mim sobre a sua vida, amém? Então vem de um relacionamento com Cristo. Antes de expulsar demônios, antes de expulsarmos os demônios dos territórios, nós precisamos entender que precisamos ter relacionamento, vida com Deus, amém? Glória a Deus. A autoridade não é sobre status, mas é sobre participação do governo de Cristo sobre o mundo espiritual, amém? Lucas 10, 19, vou dar continuidade ao que a Esther ministrou nesse versículo. Esse versículo é muito forte. Lucas 10, 19. Vamos juntos, amém? No 3, 1, 2, 3. Peraí, pausou. Só tem um Wesley Farias aqui nessa igreja. Pelo amor de Deus, me ajude pregando. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Eu
Quase que eu deixo o púlpito cair. Eu vou encerrar esse momento contando uma história para vocês. Amém? Para motivar a sua fé. Na liberação profética, o Espírito Santo ele me deu uma visão, bispa. Que era a seguinte coisa. Eu estava na liberação lá, era liberação importante para mim, né? Que é especificamente a liberação que eu ia ser ordenado ao ministério. E eu me lembro que quando o pastor Lucas estava ministrando sobre Josué, sobre território, eu lembro que eu comecei a orar muito sobre a igreja que atualmente eu tenho a responsabilidade, né? Comecei a orar sobre o núcleo do Mundumbi. E assim, para quem não sabe, eu já tive umas experiências com sobrenaturais assim, com demônios, mas fazia muito tempo que eu não tinha uma assim, de ver, só para quem crê, tá bom? De ver, de estar ali. Só na época que eu tinha me convertido, que Deus estava tirando o meu lado cético e me mostrando assim as coisas. Aí eu sinto que Deus deu uma, né? Agora é a palavra, meu filho, vamos dar base em tudo que tu tá vivendo. Mas especificamente eu lembro que eu fechei o olho. Eu vi como se fosse uma potestade muito grande sentada na porta da igreja. Buf. Eu pisquei, eu abri o olho na hora, que eu levei um susto. É só pra você que acredita, tá? Você que é meio doidinho. Eu olhei assim, pisquei, vi, buf. Caraca, o que foi isso? Faz tempo que eu não vejo um negócio desse. E eu lembro que eu olhei assim, aí eu orando, comecei a orar de novo. Depois que eu fechei o olho, eu vi a mesma cena. Uma potestade muito grande na porta da igreja, sentada, com muito poder assim. Eu sentia que essa potestade ela estava sentada na porta da igreja, mas ela tinha domínio de todos os lugares assim. E eu nunca vou me esquecer. Eu me lembro que especificamente eu comecei a orar por isso. Eu comecei a orar repreendendo, e nada, e repreendendo. Aí eu, peraí, a autoridade não vem de mim, não é sobre aquilo que eu tenho, não é sobre aquilo que eu sou, tem que sair. E eu lembro que eu comecei a orar por isso. Eu lembro que eu rasguei o meu coração assim, repreendendo, ordenando, uma oração assim mesmo, de domínio mesmo. Deus, esse território é meu, o Senhor entregou para mim, eu não aceito, eu ordeno que saia, que vá embora. Não tem autoridade sobre as pessoas, não tem autoridade sobre a igreja, cai por terra, sai. Eu comecei a orar. E naquele momento eu senti como se esse demônio ele ficasse perturbado. Quando ele ficou perturbado, eu senti que ele estava incomodado, né? E eu nunca vou me esquecer uma frase que o bispo Vanderlei disse para mim quando eu virei pastor. Ele falou assim: nunca se ausente da igreja, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque quando você se ausenta, o líder da igreja se ausenta, dá entrada para Satanás. E eu me lembro que eu comecei a orar nisso, comecei a caminhar debaixo dessa palavra. Eu comecei a orar, e foi quando eu senti que saiu. Quando eu senti que saiu, eu comecei a orar e não via mais nada. E aí, Deus, saiu mesmo? Pergunta meio de gente matura, né? Se fosse Deus, eu tinha falado assim: meu irmão, que é isso? Tu orou? Acredita na minha autoridade, tá perguntando se saiu, né? E eu me lembro que eu voltei da igreja, o apóstolo Valdemir, ele conversou comigo, o nosso apóstolo, né? Ele falou um pouco comigo sobre pastorear a igreja, sobre você estar ali. Falou um pouco sobre isso, eu falei um pouco sobre isso que eu tinha passado para ele. E ele começou a ministrar no meu coração ali na mesa. Ele falou: nos próximos meses, se você se posicionar como líder, se posicionar como dono desse território, tu vai ver a tua igreja mudar, vai ver as coisas melhorarem. E ele começou a falar isso para mim, eu amei. E lá no Mundumbi, como vocês sabem, o pastor Gabriel até falou isso ontem, né? É um local que está sendo construído, né? É um local que está sendo edificado, né? Por ser edificado, tanto no sentido de estrutura, tanto no sentido de pessoas, se torna mais difícil, não é tão fácil. E eu lembro que, desde quando eu estava lá, eu não consegui ganhar nenhuma alma, estava com muita dificuldade. E assim, eu sempre entendi o meu papel ministerial dentro da igreja. Não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre o que eu preciso fazer, né? Então aqui eu lembro que a gente conseguiu consolidar um trabalho muito bom aqui na igreja, com a rede de adolescentes, não por conta de mim e da pastora, mas eu creio que é por conta da perspectiva de que Deus vai fazer, eu só preciso ir, né? E eu com uma dificuldade lá na igreja, dificuldade de ganhar, dificuldade. Aí eu, não, peraí,
Aí chegou um rapaz lá na igreja, que tava meio balanceado. Eu falei assim, macho, deixa eu abrir uma célula na tua casa. Eu falei assim, vou abrir uma célula na casa dele para não ficar longe dele. Não vou mentir para você, eu abri de uma maneira muito despretensiosa. Não era no objetivo assim, era mais o objetivo de não perder aquela alma, de estar mais próximo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro que eu estava orando dias antes assim na igreja, orando por pessoas, orando para Deus enviar pessoas, orando pelo encontro com Deus que a gente nunca tinha feito na igreja ainda. Nunca tinha acontecido um encontro com Deus. E a minha obrigação como pastor, eu falei assim, não, é minha obrigação. O pastor Gabriel não tinha teto, não tinha banheiro. É impossível fazer um encontro na igreja desse jeito. Mas eu já recebi o teto, já tenho um banheiro, tem como eu fazer um encontro, é minha obrigação. Eu lembro que eu comecei a orar. Eu, meu Deus. Aí nessa semana eu abri a célula com esse rapaz. E eu lembro que a célula deu 5 pessoas novas. Eu, eita, que legal. Eu lembro que eu nem, tipo assim, incentivei muito, ei, chama pessoas. Eu falei assim, ei, chama teus amigos. Nem tipo, ei, vamos. Aí ele chamou 5 pessoas, né? Dessas 5 pessoas eu dei a célula, ministrei, orei, comprei lanche. Falei, ei, semana que vem tem pizza. Rasgar dinheiro. Venha, que senão vocês vão perder pizza. Não deixe de vir não. Porque aqui nós temos que usar das nossas artimanhas, né? É que não venha perder não. E sábado tem culto, vocês vão? Bora? Tá bom. Só que assim, quem dá a célula sabe que não é fácil levar a pessoa pro culto, né? É um trabalho muito difícil. Cara, nesse dia, nesse sábado, todas as pessoas da célula foram pro culto. Todas as pessoas da célula foram pro culto. Aí eu virei para Deus, chateado. Falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu fui um canto que eu me esforcei mais. Eu fui um canto que eu me dediquei mais. Mas o que está acontecendo? Aí Deus falou assim para mim na hora, você usou da minha autoridade para expulsar o que estava dominando. Vou repetir. Você usou da minha autoridade para expulsar o que estava dominando. E eu lembro que os meninos foram. Ei, vamos amanhã? Vamos! Aí eu, eita, domingo também? Aí eu, será que eles vêm mesmo? Aí fui 6 horas, estavam os 5 lá. Aí eu, cara, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Campanha de Daniel. Os meninos novos na fé, sem nada. Ei, bora fazer a campanha de Daniel. O que é isso? Não, tem que jejuar. O que é jejum? Pô, vamos lá. E eu gosto deles, né? O Ludovico e outros meninos que não podem estar aqui hoje, mas estão sempre frequentes lá na igreja. Mas eu lembro que eles falaram assim, eu não sei o que é não, mas eu vou fazer contigo, pastor. Eu, caraca, mano, que galera legal, mano. Aí eu, rapaz. E eu lembro que eu peguei, não, amém, eu expliquei para eles e tudo, vamos fazer a campanha de Daniel. Expliquei para eles, e aí, tem que orar todo dia na igreja. Aí nós vamos orar pela campanha de Daniel. E a campanha de Daniel é sobre pessoas. Eu vou orar por vocês, nós vamos orar por mais pessoas. E eu ainda vou botar vocês para orar por um encontro de vocês. Aí marquei o encontro pós-campanha de Daniel, na doidice assim mesmo. Aí foi o mês da loucura, bispo. Foi campanha de Daniel, final de semana encontro e depois Adora Nordeste, para tacar logo a lenha. Aí eu, não, pô, vamos fazer. Aí eu preocupado assim, caraca, será que eles vão... E assim, eles estavam vivendo um momento muito apaixonado pelo Senhor, sabe? Eles estavam muito apaixonados, eles estavam jejuando, eles mandando, pastor, tá difícil aqui não comer esse pão, mas eu vou. E assim, eles moram a 5 km, 6 km mais ou menos da igreja. Não é especificamente do lado, ali, um pouquinho ali depois. E eu falei assim, meu irmão, como é que eu vou fazer para pagar o Uber para eles ir todo dia? Não, eu vou ter que dar um jeito. Aí eles me viram assim, pegando a mão na cabeça, eu não falei nada. Eles, ei pastor, não se preocupa com o Uber não, que a gente vai vir correndo para a igreja. Aí eu, esses caras são doidos. Aí chegou lá, eu e a pastora chegou, ninguém na igreja. Eu, ei pastor, acho que vai ser só nós dois fazendo campanha de Daniel aqui na igreja, viu? Aí não, aí quando pensa que não, chega eles tudo correndo. Suado. Vamos orar, pastor. Eu, mas que esses homens estão mexendo comigo. E assim, naquele momento foi o momento que eu mais sofri guerra espiritual. Eu lembro que a gente orava, eu orava por eles oravam por eles mesmos, eles oravam por um encontro. Eu falei assim, a gente vai romper nessa área do encontro. A gente vai romper, esse território é meu, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o primeiro encontro dessa igreja. O primeiro encontro dessa igreja. E eu orando. Gente, eu passei por 2 experiências assim, meio macabras, podemos dizer assim, né? Na campanha de Daniel, quando a gente estava orando pelo encontro, na semana antes do encontro, eu lembro que eu estava dormindo em casa, eu tive uma paralisia do sono.
Eu não sei se alguns de vocês já tiveram isso. Eu fazia muito tempo que eu não era atacado assim. Todos os dias eu tinha sonho de demônio tentando me matar. Foi assim algo... Eu lembro que eu estava assim, dormindo assim, e um negócio, alguma coisa estava segurando meu pescoço, eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Eu tentei olhar para o lado para olhar para minha esposa. Eu sabia que se eu falasse qualquer coisa ela ia acordar, que ela tem um sono leve. Eu não conseguia falar nada, e eu... Nada, e um negócio querendo, a sensação de querendo me matar. E eu lembro que meu corpo estava todo paralisado. E eu lembro que na minha mente assim, pela fé eu falei assim, que seja quebrado agora tudo aquilo que tenta atacar sobre a minha vida. Eu lembro que parou, eu acordei assim no susto. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que eu chegava na igreja, eu tinha muita visão assim de demônio assim, entrando, correndo, me atacando. Assim, realmente Satanás, ele se movendo para não ter a nossa conquista acerca daquele território, né? Acerca daquele lugar. E eu lembro que eu virei e falei assim, não, mas isso não vai acontecer não, vai dar certo. Aí eu lembro que uns dias antes uma pessoa, a gente só tinha 5 encontristas, né? Eu falei assim, vamos fazer com 5. Aí 5 encontristas, 4, aí 4 já quebra o orçamento, né? Pra comida. Aí o outro, não, eu não vou mais não, minha filha, você vai. Não, não vou não, você vai. Eu tenho muito cuidado, né, com essa questão assim, não é impor, né, mas eu falei assim, não, vem cá, sente aqui comigo. Não, Deus quer fazer isso aqui na sua vida, comecei a orar por você. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, Deus, ele me mostrou um demônio, com as mãos nos olhos dela assim, ó, cegando essa pessoa. Eu lembro, meu Deus, misericórdia, eu comecei a orar, foi um nível de guerra assim, gigante que eu passei, gigante mesmo. No próprio encontro, quando estava tendo o evento, eu também tive outra paralisia, assim, foi algo, assim, foi uma loucura assim, mas eu quero dizer uma coisa. Terminou o encontro, todos eles foram batizados no Espírito Santo. Não somente foram batizados no Espírito Santo, eles se encheram do Senhor. Eles estavam apaixonados por Deus, estavam desejando aquilo. E foi a primeira vez, lá na igreja do Mudubi, todo culto só batia 15 pessoas. Depois desse encontro foi a primeira vez que deu 38 pessoas no culto. Os pais de todo mundo foram. Os pais de todo mundo foram, os irmãos foram, os amigos foram, todo mundo foi. Eu lembro que eu cheguei, aí como é que foi aí, Fernando, tu lembra? A gente lá terminou o encontro e o povo foi entrando, a gente, vale meu Deus. E o povo entrando em carro estacionando. Aí a Fernanda olhou assim, eita meu Deus, deixa eu ficar aqui na porta, né? Aí a Fernanda foi lá e a gente posicionando, a gente olhou, e pra gente foi uma vitória, porque a gente passou meses na igreja com 15 pessoas, e quando a gente olhou pra igreja tinha 38 pessoas com os pais de todo mundo lá. E no culto eu fui assim pra cima mesmo, Deus está falando isso, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso na vida do seu filho. Então o que eu quero dizer aqui pra você, olha aqui pra mim, é muito precioso o que Deus está entregando nas tuas mãos. Você está com fé ainda? Passei do meu horário, queria que você ficasse de pé. Amém? Quero te convidar a vir aqui na frente. Quero orar por você. Quero orar por você com muita fé. Eu quero dizer algo sobre vocês. A autoridade não está só sobre a vida do seu pastor e sobre o seu líder, mas está sobre a tua vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu liderei por muito tempo ali a comunidade do Pau Brasil, né? O bispo fala pra gente chamar Pau Brasil. Comunidade do Pau Brasil, ali do lado do Rio Mar. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Liderou por muito tempo outra pessoa também liderou. Eu liderei por muito tempo e eu passei muito tempo orando por um líder local. Eu falei assim, Deus, eu sei que o que um líder local pode fazer, eu nunca vou fazer, né? Hoje a pessoa que está fazendo isso lá na comunidade é o meu discípulo Yuri, que mora no lugar, que tem 2 células no lugar, que traz 10 pessoas todo dia para o culto, que faz muito mais daquilo que eu fiz. Mas não é porque ele é bom, mas porque ele entendeu o território que Deus entregou sobre a vida dele. Olha aqui para mim, não é somente sobre a sua vida. Vamos começar com arrependimento. Amém? Por isso que às vezes a gente vira o pastor e fala assim, cara, não sai sozinho com a tua namorada, não
não sai sozinho com tal pessoa. Às vezes o pastor quer ser chato, aí é chato, quer controlar minha vida. Não quer. Sabe por quê? A gente está falando, meu amigo, se tu perder o que é santo, tu vai perder não somente a tua vida, mas tudo aquilo que você podia conquistar. A sua terra não vai estar sarada, a sua terra vai estar ferida. Então olha aqui para mim, tudo começa com arrependimento. Ex-usuário de maconha, bebia bebida alcoólica, não fui criado em berço cristão como a minha esposa, mas hoje eu estou aqui no altar do Senhor, e eu quero dizer isso para você: é possível você viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Amém? Feche seus olhos pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero que nesse momento você comece a arrepender dos seus pecados. Começa a pedir para Deus mudar o teu interior. Começa a falar: Deus, me perdoa. Me perdoa por aquilo que eu tenho feito. Me perdoa por toda mentira, por todo engano. Me perdoa. O Senhor está levantando uma igreja santa. Para nós conquistarmos o território, nós precisamos ser santos. 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 Espírito Santo, em nome de Jesus, troca as nossas vestes hoje. Mata todo orgulho. Mata todo pecado. Se você tem a mente imoral, fala: Deus, tira de mim toda mente imoral. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a olhar para o que é santo. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, é você e Deus. Eu não tenho como me arrepender por você. Se eu pudesse, eu me arrependia. Comece a pedir perdão. Comece a falar: Deus, hoje eu vou ser íntegro. Eu saio dessa igreja íntegro. Se tal caminho ia me fazer pecar, eu não vou mais fazer isso. Se tal coisa me fazia, não vou mais fazer isso. São detalhes. Deus, eu tenho um problema de orgulho, pois a partir de hoje eu vou ser o maior servo dessa igreja. Deus, eu tenho um problema com ansiedade. Eu tenho um problema com mentira. A partir de hoje você vai ser a pessoa mais verdadeira da sua casa. Mesmo que a verdade te fira, mesmo que a verdade te doa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Se arrependa, se arrependa. Ao Senhor da guerra, levantai um clamor a Ele, um grito de guerra ecoou nos montes de Gineira. O Senhor está abrindo as portas desse lugar. El Shaddai é o seu nome. O Senhor me mostra esse momento portas abertas. Eu vejo sua bandeira. O Senhor me mostra esse momento portas abertas. Sua face é como um leão. Somos seu exército. E ao som do seu comando avançamos. Ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão. Caiam os inimigos do Senhor. Caiam os inimigos do Senhor. Montado em seu cavalo branco ele vem, escoltado por querubins, serafins queimam ao seu redor. Em sua face o brilho dos seres viventes, em sua face o poder dos seres celestiais. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo. Olha aqui, o Espírito Santo está ministrando algo muito forte no meu coração nesse momento. Eu sinto que Deus está trocando as vestes da nossa igreja, amém? Eu sinto que Deus vai nos levar a um nível muito maior. Eu creio que Deus está trocando as suas vestes nesse momento.
Não tenha vergonha de confessar o seu pecado. Eu sinto isso de Deus para te falar essa noite, cara. Do mais simples que seja, lembrando nosso Deus, o que é simples para nós às vezes não é simples para Deus. Então, cara, não deixe o pecado te afastar daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Não deixe o pecado te afastar daquilo que Ele quer fazer sobre a sua terra, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não deixe o pecado te dominar, meu irmão. Não deixa, não deixa. É por isso que hoje nós choramos e nós nos arrependemos. Eu quero partir para outro momento de oração com você, mas eu preciso que você tenha esse entendimento, isso essa noite, cara. Peça para Deus trocar tuas vestes, meu irmão. Pare de se importar com aquilo que os homens pensam a respeito de você e se preocupa com o que Deus pensa. Como que Deus tem visto o teu coração, as tuas atitudes. Que o teu coração venha a ser ferido agora nesse momento. Eu vejo o Espírito Santo Ele transformando algo muito grande sobre a tua vida, Ismael. Eu vejo como se anjos se movessem em sua volta. Eu vejo eles empolgados para trocar a sua veste. Eu vejo como se os céus estivessem empolgados com o seu arrependimento hoje. A sua mudança de vida genuína não vai refletir apenas na sua vida, mas vai refletir no lugar onde você habita. Eu vejo os céus empolgados com o seu arrependimento hoje. E Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Não é um novo tempo de amanhã, é um novo tempo agora. Eu sinto isso, cara. Meu coração está se empolgando, orando por você, porque o Senhor Ele me mostra os céus empolgados para colocar suas vestes. Em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. De maneira sincera. Pergunta para Deus: Deus, o que eu tenho feito que tem te ferido? Eu sinto que Deus Ele deseja vir com uma onda de batismo do arrependimento sobre as nossas vidas. A autoridade vai fluir sobre nós, mas eu sinto que esse momento Deus Ele está vindo com uma onda de batismo do arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos que o verdadeiro batismo do arrependimento venha agora, Deus. Perdoa todos aqueles que pensaram em desistir. Perdoa todos aqueles que feriram o seu coração com o seu eu interior. Em nome de Jesus. O Espírito Santo Ele vai incomodar algumas pessoas a confessar. Depois eu quero que você que Deus incomodou, procure o seu líder. Procure uma pessoa que é autoridade espiritual, para você confessar os seus pecados para ela. E deixa eu te dizer uma coisa, cara. Não se preocupe com o que os homens pensam a respeito de você. Se preocupe como os céus têm pensado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Venha com o verdadeiro batismo do arrependimento. Venha com o verdadeiro batismo. Venha com o verdadeiro batismo do arrependimento. Venha com o verdadeiro batismo do arrependimento.